Olá, muito boa tarde. Está começando mais um programa Hora News aqui pela sua Record News TV. E claro, hoje, nosso segundo dia de programa, você vai acompanhar os principais destaques de hoje, onde foram realizados os trabalhos, o início dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Teve até um quiprocó lá. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho com o jornalista renomado José Linhares Júnior, em relação, né, já o primeiro embate de 2026 entre governo e oposição em relação à questão do partido PSB. Você vai acompanhar no programa de hoje ainda aqui no nosso Hora News. Você vai acompanhar onde um repórter do interior do estado, olha só que situação, tem imagens de produção, por gentileza, ele foi entrevistar um cidadão, digamos, né? E aí ele, com teor de embriaguez, xingou o repórter de todo nome, falou da mãe dele. Sei que foi uma confusão. Você vai acompanhar daqui a pouquinho, ainda hoje, aqui no nosso programa Hora News, que está apenas começando. Você vai ver também ainda hoje, no nosso programa, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o deputado federal Kleber Verde, diretamente de Brasília, sobre os inícios, os trabalhos na Câmara Federal, através de nossos repórteres correspondentes. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Hora News, que está no ar. Boa tarde, valendo sempre a sua participação. Através do telefone que aparece na tela, você pode participar, você pode mandar a sua foto, você pode também fazer questionamentos, como é que anda a sua rua, como é que anda o seu bairro. Mas antes disso, coloca aqui no telão, por gentileza. Olha, a partir de hoje a gente vai estar sempre antenado sobre as principais notícias, tanto da capital como do interior do estado, através desse site que você vê na tela. Pode botar a tela cheia, por gentileza. Nesse site, olha, você está acompanhando os principais destaques de hoje, onde o consumidor segue sem pagar extra pela energia em fevereiro. Você vai ver também no site, né, Maranhão News, o vereador de Balsas, que é suspeito de ser mandante de homicídio no Piauí. E ainda a liminar da Justiça restaura 6 deputados e mantém o PSB no governo. Esse assunto, um dos assuntos que a gente vai, né, conversar com o jornalista José Linhares, que sempre acompanha os bastidores da política maranhense. Câmara de São Luís retorna aí as atividades com foco em orçamento e greve dos ônibus. O que está acontecendo, gente? E ainda o deputado Ricardo Arruda, projeta ano legislativo produtivo e mira na reeleição. Então esses são os principais destaques do nosso site Maranhão News, e tem também o nosso Instagram, né? @Maranhão News, lá você acompanha todos os bastidores aqui da nossa produção, né? Coordenada pela equipe da Quadro Filmes. E vamos direto ao assunto, porque um homem foi conduzido pela polícia militar por embriaguez ao volante da cidade, né? Ali na cidade de Bacabal. No entanto, gente, o que mais chamou a atenção não foi apenas a ocorrência, mas a forma como ele se dirigiu até o repórter, que estava apenas realizando o seu trabalho. Veja que absurdo. Foi que aconteceu? Fala de boa aí pro Romarinho. Não tem que falar nada, não. Estão fazendo seu defeito, não, o seu que você está fazendo. Estou aqui, estão prendendo meu carro, não sei porquê. Se o senhor teria passado aí na frente da VTR, teria colidido, como foi essa situação? Da onde? Aí na BR? Que eu colidi? Passou em alta velocidade? Não, meu carro parou aqui, fizeram esse negócio aí. Seu carro parou aqui, o senhor estava vindo da onde? O senhor estava vindo? Não interessa. Não me interessa? Não interessa. Mas o senhor não quer falar não na sua defesa? Pra que essa zanga toda, cidadão? Opa, o senhor não vai cair. Eu tô zangado. Tá, essa ignorância toda. Jesus Cristo lhe ama. Qual foi a ignorância que eu disse pra ti? Agora há pouco. De quê? O senhor deu amnésia na mente? O senhor quer que eu te responda? O senhor responde se o senhor quiser. Responder? Vai Só me respeita, cidadão, que eu tô trabalhando. Respeito. Tu vai Tá aqui, né, a ignorância dele. Mas é isso aí. O que é, senhor? Eu não vou dizer nada, não.
Vou te dizer Não lá, vai me bater, ó. Só não me trisca, não. Só não me trisca, não. Eu não vou dizer lá, Pois não. se afaste, se Eu te afaste. conheço. Hã? Eu te conheço. E o senhor tá me ameaçando? O senhor tá me ameaçando? Não vou ameaçar, não. O senhor tá me ameaçando? Não é só não. Vai tomar do teu c... de rapariga. O senhor respeita a minha mãe, que minha mãe já morreu, cidadão. Não fale mal da minha mãe, não. É. Não fale mal da minha mãe, não. Ela pode ir pro inferno. Ela pode ir pro O senhor não inferno. vem triscar a mão em mim, não. O senhor não vem triscar a mão em mim, não. Eu sou um cidadão seguinte. E eu não sou vagabundo, não. Agora respeite minha mãe, que minha mãe já faleceu. Fale de mim, mas não fale da minha mãe, não. Eu vou Viu? pagar o carro, meu carro vai ficar aqui, meu carro ficar aqui. Chama o guincho. Pois o senhor vai falar é pra polícia, não é pra mim, não. Lascar, vagabundo. Tá aqui, né? Essa é a situação. O Valentão vai dormir na cheirosa. Chama o guincho, né? Foi isso que ele falou. Vocês acompanharam aí, né? Eu não sei se eu posso, digamos, defender o repórter ou se eu posso, né, dizer se o repórter também aproveitou esse ensejo, sabendo que uma matéria como essa poderia viralizar, né? Quando tem esse xingamento do repórter. Eu já fui repórter policial. Também estou até à disposição para fazer reportagem a qualquer momento, inclusive nesta emissora. Então, na sua opinião, que está em casa nesse momento, tem como colocar em tela dupla? Tem? Coloca aí, por gentileza, as imagens para o telespectador acompanhar. O repórter viu que o cidadão, né, ou o indivíduo, porque agora ele teria sido conduzido pela guarnição da polícia, a gente pode observar que ele estava totalmente embriagado. O repórter insiste realmente de fazer sua pergunta e o embriagado não queria dar entrevista. E embriagado, com a manguaça no sangue, xingou o repórter, xingou a mãe dele. Aí eu queria perguntar para você, na sua opinião, esse repórter, que é o Romarinho, que é um grande repórter ali no interior do estado, ali da cidade de Bacabal, na sua opinião, ele realmente foi um pouco vítima nessa situação ou ele já entrou provocando o bebum em relação a essa entrevista que acabou sendo aí, né, xingado de todo nome? Então tá aí, você acompanhou na íntegra, esse vídeo tá viralizando nas redes sociais, mas parece também que o repórter, produção, parece que meu amigo Leandro, meu amigo Daniel, John, toda a equipe aqui da produção, parece que ele tava com raiva, porque falou da mãe dele. Tu não chama minha mãe, não. Eu te juro que eu percebi, não sei se o telespectador concorda comigo, parece que o repórter queria ir para as vias de fato com o entrevistado. E se fosse, o balai de gato seria grande. Enfim, tá aí, agora ele está aí à disposição da Justiça. Dando continuidade aqui ao nosso programa Hora News, está apenas começando. Outro caso que você vai acompanhar agora, durante o patrulhamento na Praça Deodoro, a guarnição foi acionada por 2 vítimas de furto, ocorridos em horários diferentes na noite deste domingo, dia 1º de fevereiro. As vítimas realizavam o rastreamento dos aparelhos celulares e já haviam solicitado apoio por meio do CIOPS. A equipe policial também acompanhou aí as vítimas até o local indicado pelo sistema de rastreamento, que é muito importante. E, claro, abordou um homem identificado como José Maria Rodrigues, que saía aí de um casarão aparentemente abandonado. Após a autorização para a entrada no imóvel e com o auxílio do sinal sonoro emitido por um dos celulares, os policiais localizaram 2 aparelhos furtados, além de outros 37 celulares. Olha a quantidade, totalizando 39 dispositivos. Segundo informações colhidas no local, o quarto onde os objetos foram encontrados era ocupado por um casal, e claro, também com o reconhecimento do material pelas vítimas e também pelo apoio da Polícia Militar do Maranhão. O suspeito e todos os aparelhos apreendidos foram encaminhados até o plantão de central para adoção das providências legais. Que situação, né, gente? Olha a quantidade, vou colocar aqui, por gentileza, mais uma vez, aqui no nosso telão. Olha a quantidade de celulares, de todo jeito, novos, mais um pouquinho de conservado, outros sim, outros não. Muito celular. Tá aí a maior prova do crime que você está acompanhando aí, não tem nem o que ele dizer. Não foi não, alguém deixou aqui, eu fiquei como avião, como mula. Gente do céu, esse cara, ele queria colocar, era uma loja de celular, será? Ele queria revender no Mercado Livre? Não acredito, porque sem nota fiscal não dá.
Tá aí o trabalho da polícia e, claro, a gente parabeniza e você acompanhou aqui na tela do seu programa Hora News. Dando continuidade, aqui não parou, hoje o programa está recheado, onde o governo do Maranhão finalizou as obras de urbanização do Parque da Lagoa da Chance, um dos espaços mais tradicionais de lazer em São Luís. As melhorias prometem mais conforto e segurança e qualidade de vida para quem frequenta o local, além de valorizar a paisagem e incentivar a convivência. Veja. Ela vai voltar. A Serpente da Lagoa da Jansen está com os dias contados para fazer parte do cenário. Um dos mais bonitos cartões postais de São Luís é que o Parque Ecológico da Lagoa da Jansen passa por uma ampla revitalização. Toda a área de 150 hectares tem passado por obras. Tem vários pontos que estão sendo melhorados na lagoa. Esse aqui, especificamente, onde nós estamos, é um complexo de esportes radicais, onde tem uma pista de skate, onde tem pista de bicicross e tem um pump track. Esse tudo vai ser um complexo de esportes radicais, como eu já falei, e está sendo tratado junto com as pessoas que praticam esses esportes. Então está sendo uma coisa muito bacana. Para esse complexo aqui, está sendo ouvido realmente todas as pessoas e eles estão participando da obra, eles estão dando as opiniões, eles estão trazendo técnicos especializados para participar dessa nossa obra. As praças da Lagoa passam por revitalização, ganham parquinhos de diversão para as crianças. O complexo esportivo está com as obras em estágio avançado. O trabalho é acompanhado de perto por quem pratica esporte ou está ligado às modalidades. O Jonas é um deles. É produtor de eventos e praticante de skate. Para a gente que está carregando skate há muitos anos na costa, foi muito importante essa abertura de chamar a comunidade do skate, do patins e da bike para conversar e ver a melhor forma de fazer a pista. E a galera também tem acompanhado, tem estado sempre presente. E com certeza vai ter uma pista muito boa aí para a galera poder praticar e a gente fazer bons eventos aí também. Muitos benefícios e melhorias na Lagoa da Jansen. Nós vamos ter a Serpente, que vai voltar triunfosamente, vamos dizer assim. Temos o Mirante, que vai ser revitalizado, está sendo requalificado também, e está sendo muito, muito bacana mesmo a recuperação disso tudo. Muito importante esse trabalho, né, que tem sido realizado pelo governo do estado do Maranhão, trazendo paisagismo, trazendo incentivo ao esporte e à juventude, porque esporte é juventude. Como está bonita a nossa querida São Luís, né? O governador fazendo praticamente um papel de prefeito, atuando, né, na infraestrutura, e aí dá até para realizar competições esportivas, né, gente? Olha só, competições esportivas nacionais e quem sabe até internacionais, pensem nisso. Galera da Secretaria de Esporte, né? Enfim, parabéns a esse trabalho todo sendo realizado. Isso aí é o Jonas Pires, né? Trazendo todas as informações e, claro, você ficando bem informado aqui no nosso programa Hora News. Dando continuidade porque uma sessão solene marcou a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa. O evento reuniu deputados, autoridades e representantes de diversos setores e, claro, dando início oficialmente às atividades do Parlamento neste novo período legislativo. E a nossa equipe de reportagem, nesse exato momento, acompanhando a solenidade de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 2026. Neste exato momento, o governador Carlos Brandão fazendo o seu pronunciamento, onde você pode acompanhar nas imagens diversas autoridades presentes, além dos próprios deputados estaduais, parte do Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, entre outros. Cobertura completa você acompanha a partir de agora. Hoje é um dia muito importante, a abertura dos trabalhos legislativos, e o governador Carlos Brandão, com toda a sua equipe, vem hoje trazer a mensagem do governo, trazendo a retrospectiva do que aconteceu durante o ano de 2025 e as perspectivas para o ano de 2026. Então a gente apresentou aqui um balanço muito positivo, um balanço pautado no reequilíbrio das contas públicas, no equilíbrio fiscal, que nos permitiu hoje estar trabalhando nos 217 municípios do Maranhão, com ações, com investimentos, fortalecendo políticas públicas importantes, que é o pedido do governador, para a gente trabalhar diuturnamente, para a gente levar melhor resultado a todos os maranhenses.
a abertura da Assembleia Legislativa para o ano 2026, a Assembleia que tem feito um excelente trabalho aqui, uma parceria do Governo do Estado do Maranhão junto com a presidente da Assembleia, Iracema, e só vem fortalecer, além de mais, o Maranhão e todos os municípios maranhenses. Além dos deputados estaduais, estiveram presentes secretários de Estado, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Froy Sobrinho, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Daniel Brandão, e demais autoridades dos poderes legislativos, executivo e judiciário. Mais uma vez, o Tribunal de Contas se faz presente na abertura do ano legislativo agora, 2026. Existe uma relação muito boa entre os poderes, entre a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, que também é poder legislativo, mas independente. Nós temos trabalhado várias parcerias através da capacitação. Sempre que a Assembleia e os deputados tenham qualquer dúvida com relação ao exercício do controle externo, eles nos procuram. Já iniciamos o ano com uma ação muito positiva, porque nos respeita à instrução número 82, capacitando os servidores, aqui mesmo inclusive da Assembleia, no que diz respeito às dúvidas com relação à DPF número 854 e as repercussões disso nas emendas parlamentares. Então a relação essa é muito boa, né? Relação de parceria, de institucionalidade, acima de tudo em prol da boa aplicação do recurso público para o Estado do Maranhão. Aí você acompanhou o início dos trabalhos legislativos, teve uma situação polêmica lá, que daqui a pouquinho eu trago para vocês. Ainda hoje o nosso programa já se encontra aqui nos estúdios da nossa querida Record News TV do Maranhão. Tem imagem lá? Dá para colocar a imagem, John? Nem perguntei para vocês. Dá? Dá não, né? Mais tarde, no segundo bloco, a gente traz para vocês. Eu volto do intervalo, já vou pedir um intervalo, eu volto em instantes, diretamente de Brasília, o nosso repórter correspondente, e teremos uma entrevista com o deputado federal Kleber Verde, que vai falar dos inícios dos trabalhos da Câmara Federal. Eu peço intervalo e volto em instantes. Oi, que frio bom. Alô? Já estou de volta? Estou de volta ao vivo para vocês, diretamente aqui dos estúdios da Record News TV do Maranhão. Quero agradecer a toda a equipe, né, da Quadros Filmes, dirigida pelo nosso amigo, nosso diretor, nosso amigo Del. Enfim, toda essa equipe maravilhosa que sempre está empenhada para levar uma transmissão de qualidade. Mas agora vamos ao vivo, diretamente de Brasília, com Nildo Costa, entrevistando o deputado federal Kleber Verde. Alô, Nildo Costa, boa tarde. Boa tarde, Anália, boa tarde a todos. Você aqui da Maranhão News TV, estamos aqui de volta aos trabalhos, né? Ontem aconteceu a sessão solene do Congresso do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, que contou com a presença de representantes do Executivo, Judiciário e o onde foi lida aqui a mensagem do presidente da República, trazendo as prioridades do Executivo para 2026, entre elas das prioridades já foi votada ontem mesmo, na primeira sessão extraordinária aqui da Câmara dos Deputados. E é sobre este assunto nós vamos conversar com o deputado Kleber Verde, porque foi votado ontem, aprovada a medida provisória 1313 de 2025, que trata sobre a gratuidade do botijão. Essa matéria que vai beneficiar mais de 2 milhões de brasileiros, 2 milhões de famílias. Deputado, na volta aos trabalhos de 2026, aqui o Congresso Nacional, vocês já têm essa missão e já aprovaram, porque tem prazo, a medida provisória tem que ser aprovada aqui no Congresso Nacional até dia 11, né? Então está bem aí, e precisava entregar para o Senado essa proposta. A importância dessa proposta para a população de baixa renda do Brasil. Primeiro, cumprimentar aí o Análio, todos os telespectadores do Hora News, agradecer pela oportunidade e desejar muito sucesso. Sei que o programa estreou ontem e a gente acredita muito e confia muito no trabalho da equipe, inclusive na parte executiva da TV Maranhão News, que repercute a Record News, do nosso querido Del. Então, cumprimentar a todos, parabenizar pelo trabalho, dizer que ontem, sim, começamos o trabalho já com força máxima. Eu estava de manhã aí na televisão, à tarde já estava aqui e acompanhamos, Análio, a votação importante do dia de ontem, que foi a medida provisória 1313, né? Só para fazer um registro, a população que está nos assistindo nesse momento, entenda, antigamente nós tínhamos o Vale Gás, né? Nós temos o Vale Gás, que é um recurso direto na conta do cidadão beneficiário. O governo
criou agora o Gás do Povo, o crédito no cartão, e esse cartão ele vai poder pegar o botijão de gás, levar nos postos de troca, de revenda, aonde ele vai ali colocar o gás de 13 quilos para levar para sua residência e com isso ser um instrumento importante para que ele possa ali aquecer, produzir o seu alimento, né? E a gente sabe a dificuldade que muitas pessoas passam, estão aí usando carvão, usando a lenha, e a ideia e o trabalho do governo é ampliar esse escopo de beneficiários, ou seja, estima-se aí algo em torno de 15,5 milhões de brasileiros que serão atendidos, beneficiados com esse programa, né? São mais de 10 mil postos espalhados pelo Brasil, e eu tenho certeza que votamos aqui na Câmara, já segue para o Senado, uma vez aprovado no Senado, vai para a sanção presidencial. A ideia é utilizar esse instrumento, mais esse instrumento social, para ajudar aqueles que mais precisam. Então, esse ano a gente tem muitas matérias relevantes para trabalhar, para votar. Daqui a pouco eu estarei, inclusive, Nildo, participando da instalação da medida provisória 1323, que vai discutir o seguro defeso. Olha, desde que cheguei aqui na Câmara Federal, a gente coordena o trabalho de apoio ao pescador. E eu defendo o pescador, a aposentadoria mulher com 55 anos, o homem com 60, lavradores e pescadores. E o seguro defesa é dado para aquele pescador que vive da atividade da pesca, que na época da piracema cometeu um crime ambiental, que a gente possa, de forma bastante eficaz, assisti-lo. E o governo quer separar o joio do trigo, e a medida provisória vem criando vários mecanismos para, eventualmente, consolidar aquele que é pescador para a obtenção do benefício. E é lógico que a gente vai discutir com as entidades, debater com trazer para cá propostas para que nós possamos chegar a um texto que de fato atenda ao pescador do Brasil e especialmente ao pescador do Maranhão. Então a gente começa o trabalho aí com a velocidade máxima para fazer as entregas que o Brasil precisa, que o brasileiro precisa, e eventualmente aí torcendo para que nós possamos fazer do desenvolvimento econômico a opção de entrada do emprego, da arrecadação, para poder levar mais investimento para o Brasil. Estamos aqui aplaudindo, inclusive, esse acordo que houve do Mercosul com a União Europeia. Isso pode trazer benefício direto para o Maranhão que tem um porto muito bem posicionado geograficamente, que é o ponto mais próximo, por exemplo, da América Norte, da Europa, e nós temos aí a zona de exportação, que o Maranhão pode se aproveitar para trazer investimentos. Enfim, um conjunto de ações que nos dá muita esperança para seguirmos aí confiante num Brasil melhor e num estado cada vez melhor para o nosso povo, para a nossa gente. Bom, dentro dessa pauta, inclusive o acordo do Mercosul e União Europeia, tem a questão do feminicídio, que inclusive amanhã será lançado no Palácio do Planalto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um pacto nacional de combate ao feminicídio. E a pauta da segurança pública também é prioridade, ontem defendida no discurso do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, né, deputado? É isso, só aproveitar e agradecer mais uma vez. Vamos estar aqui acompanhando tudo aquilo que for relevante para o povo brasileiro, especialmente que tiver a importância que eu sei que tem cada tema que pode fortalecer os municípios, pode fortalecer principalmente a população maranhense. Ok, obrigado, deputado Kleber Verde, bom trabalho aqui, um ótimo ano, o ano que vem aí, Copa do Mundo, então um ano mais curto, né, digamos assim, porque tem que trabalhar também para se reeleger, para voltar para cá, para continuar representando o povo brasileiro, o povo maranhense em 2027. É isso, e a TV Record News, ou seja, a retransmissora Maranhão News TV, estará aqui em Brasília no programa aí, né, e também apresentado pelo querido amigo Análio, levando aquilo que acontece na mesma hora para o povo maranhense. É isso aqui. Obrigado, deputado Kleber Verde. Só, Análio, rapidamente, só falando ainda sobre a medida provisória apresentada ontem, essa medida dá direito a 4 rojões por ano para famílias de 2 ou 3 pessoas e ainda 6 por ano para aquelas com 4, ou não faz referência a famílias unipessoais. Para ter direito, para acessar esse benefício, a família deverá ter inscrição atualizada no Card Único, receber por pessoa uma renda mensal menor ou igual ao meio salário mínimo, que hoje está em R$ 759. Eu volto aos estúdios com você. Obrigado, Nildo Costa. Obrigado. Primeiramente, desejar ao deputado federal Kleber Verde que possa realizar grande trabalho durante esse ano de 2026 e, claro, em benefício aqui do nosso querido estado do Maranhão. Dando continuidade ao nosso programa, agora já que se tratamos de governo federal, o governo federal também e o governo do Maranhão renovaram o contrato de gestão do Porto do Itaqui
por mais 25 anos, garantindo continuidade e, claro, investimentos e segurança jurídica. Essa repercussão toda aconteceu na semana passada, mas os comentários continuam. A medida fortalece a infraestrutura portuária e, claro, impulsiona a economia regional e nacional e também assegura a competitividade do porto do Itaqui em relação ao comércio exterior e também com a renovação do porto, que poderá modernizar as suas instalações e principalmente ampliar a capacidade de operação e atrair novos investimentos, consolidando-se como um importante centro logístico e um motor de desenvolvimento econômico para o Maranhão. A decisão reforça o compromisso do governo com a eficiência, a segurança jurídica e o crescimento sustentável de setores estratégicos da economia brasileira. Vamos conferir um pouquinho do que aconteceu nessa grande solenidade, onde foi renovado o contrato entre o governo do Maranhão e o governo do estado para administrar o porto do Itaqui. Foram 2 anos de construção, não é fácil. A gente cumprindo as determinações, a gente cumprindo as metas estabelecidas pelo Ministério e pela ANTAC para que a gente pudesse ter essa renovação dessa concessão no porto. Foram muitos diálogos, muitas reuniões, e hoje é um marco na história do Maranhão, onde a gente renova essa concessão por mais de 25 anos, garantindo segurança jurídica e política para que os empresários possam investir e ter a segurança de que o porto, que está muito bem administrado, aliás, eu quero aqui parabenizar toda a equipe do porto pela gestão exitosa, porque é um porto importantíssimo, é o maior porto do Arco Norte do Brasil, é o 4º porto público do Brasil em desenvolvimento e geração de emprego. Eu estou falando em cerca de 100 mil empregos, diretos e indiretos, certo? Desde o funcionário que trabalha aqui até o funcionário que trabalha numa fazenda. É um porto que exporta soja, exporta milho, exporta celulose, exporta também alumínio, importa muito combustível e fertilizante. Portanto, é um porto que no entorno aqui o ministro foi impressionado com a quantidade de empresas que trabalham aqui para o porto do Itaqui. Então, ministro, parabéns aqui pelo nosso trabalho. Eu posso dizer nosso trabalho, que eu estou há 2 anos acompanhando esse trabalho, e posso dizer também que esse reconhecimento do nosso porto é muito importante para que a sociedade possa conhecer esse trabalho. Pela primeira vez, o porto que está aqui, já na nossa gestão, faz um investimento de 300 milhões de reais com um recurso próprio para a construção de um berço. Geralmente, o que acontece? Nós temos 9 berços, agora vai ter 10. As empresas constroem o berço e estouram o berço. O berço é incorporado ao patrimônio do porto, no entanto, quem estoura é a empresa que constrói. Desta vez, por conta do aumento das exportações, mais de 37 bilhões de toneladas, aumentando, batendo recorde, a gente resolveu fazer mais um berço para que a gente possa garantir o aumento da exportação de soja, milho e celulose. A celulose, se bem que celulose tem um berço específico para isso. A gente tem observado o crescimento do agronegócio, não só do Maranhão, mas como disse aqui do ministro, o Matopiba, né, que é a região do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, e boa parte do Centro-Oeste, ministro. Aqui, em função a gente tem 3 ferrovias chegando ao nosso porto, a ferrovia de Carajás, a Transnordestina e a ferrovia Norte-Sul. Boa parte desse fertilizante vai pela ferrovia e os grãos vêm também pela ferrovia Norte-Sul. Agora, com a construção da ferrovia que vai da Norte-Sul até o Mato Grosso, ali a FICO, a gente com certeza vai entrar um braço dentro do Mato Grosso para trazer aquela produção e trazer aqui para exportar pelo nosso porto. Com a diferença dos outros portos, que aqui no porto do Itaqui é o porto que tem o maior calado do Brasil. Portanto, a gente pode aqui aportar os grandes navios, os maiores navios do mundo em todas as condições. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela presença de todos, mas realmente é uma grande conquista isso. A gente tem discutido isso, está aprovado e está renovando essa concessão, que é importante para o povo do Maranhão. Porque o porto, na realidade, é do governo federal, mas o porto é maranhense. O coração desse porto é maranhense.
porque ele já trouxe muitas ações, muitas empresas que geram muito emprego aqui no nosso estado. O Porto do Itaqui é um porto muito estratégico para o desenvolvimento do estado, um dos portos que mais cresce no Brasil, um crescimento de 10% nesses últimos 3 anos, uma movimentação em mais de 37 milhões de toneladas, um porto que está crescendo uma média de 10%, que gera mais de 100 mil empregos e muitos investidores do Brasil e do exterior querendo vir investir aqui. Então, com essa delegação, isso vai dar previsibilidade, isso vai ajudar a gente a atrair mais investimentos aqui para o estado do Maranhão. Nós estamos tratando da renovação por 25 anos, dando segurança jurídica a todos aqueles que querem investir no Maranhão e no Porto do Itaqui, que é um dos maiores portos do Brasil e do mundo. Então essa assinatura hoje significa segurança jurídica, crescimento e que o Maranhão vai crescer ainda mais. Está de parabéns o governador Carlos Brandão, o nosso ministro dos Portos e Aeroportos, e hoje é um dia memorável. O Maranhão vai marcar esse dia como o dia da virada, o dia do grande mola propulsora para o desenvolvimento do nosso estado. Segurança política, segurança jurídica. O Porto do Itaqui é uma realidade. Nos próximos 25 anos, renovado o contrato. Parabéns, governador Brandão, presidente Lula. Agradecer a toda a equipe da EMAP que se dedicou na renovação desse importante convênio. E agora nós estamos aqui, prontos para continuar recebendo investimentos. O estado do Maranhão tem crescido, o Porto do Itaqui é o que mais cresce em investimentos do Brasil e também em negócio. Então eu tenho certeza que isso vai ser um passo concreto para ajudar a fortalecer ainda mais os negócios no estado, o agro, também todo tipo de ferramentas que possam captar qualquer empresa que queira investir aqui na nossa região do Mato Piba. Rapaz, eu gostei dessa trilha aí, viu? Olha quem tá já com a gente ali nos estúdios. E esse aí tem um pé direito, viu? O homem é polêmico, ele tá ali, ó. Já no ponto, daqui a pouquinho, depois do intervalo, o jornalista renomado José Linhares Júnior, pra gente falar sobre política, os bastidores, o cotidiano, os inícios dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E também, pode encher a tela aí do nosso estúdio lá do podcast, né? Quadros Filmes, dirigido pelo nosso amigo Del e toda essa equipe maravilhosa. Eu vou pedir um breve intervalo, eu volto em instante. Se eu fosse você, eu não mudava de canal, porque agora vem polêmica. E já estamos de volta com mais um bloco do seu programa Hora News. Esse programa, gente, pode decorar. Esse eu quero até agradecer. Queria agradecer a Rede Nacional da Record News por ter me confiado, de estar apresentando um programa com a responsabilidade de usar essa marca, que é nível nacional, e a gente trazer para a questão local as notícias do nosso estado do Maranhão e também do nosso interior e, claro, da região do Nordeste. Muito obrigado a toda a direção da Record News por essa oportunidade. Inclusive, estamos aqui à disposição também para elaborar matérias de acordo com os acontecimentos da capital e do interior, para poder enviar para a rede e, claro, que os nossos telespectadores possam ter conhecimento de todas as movimentações aqui do nosso querido Maranhão. Vamos agora, nesse exato momento, a hora tão esperada, vamos inaugurar o podcast quadro da equipe Quadros News, que é dirigida pelo nosso querido Theo, nosso diretor. Então, meu diretor aqui, quero agradecer a ele, toda a sua equipe, nosso amigo John, a sua esposa, enfim. Estou agora me dirigindo até a ilha de edição, momento inédito na história da comunicação do nosso estado do Maranhão. Você pode acompanhar, ó, nosso gestor aqui, por gentileza, nosso amigo. Olha só que legal. Isso sim é televisão. Estou muito feliz e satisfeito de estar fazendo parte dessa equipe maravilhosa. Muito mesmo. Queria mostrar rapidão aqui, por gentileza, aqui, ó. Aqui está sendo construído
Olha a honra que estão me dando aqui. Quero agradecer o deputado federal Kleber Vejo, toda a equipe. Ali vai ser o estúdio do nosso programa Hora News com auditório, gente. Isso mesmo, com auditório. Iremos inaugurar, acredito que lá nos meados de mês de março. Será um programa de auditório como nunca visto aqui no nosso estado do Maranhão. A gente sabe que já teve, mas está precisando ser resgatado. Quem disser que televisão não tem audiência não sabe o que está acontecendo aqui. Ali você pode ver o fluxo de inteligência artificial. É uma emissora que está anos-luz à frente de muitas aqui em São Luís que está inovando. Vamos agora precisar do momento, por gentileza, lançamento da Ion. Ele que veio diretamente da equipe do Jaspion. Estamos aqui no nosso querido Jaspion, eu estou conhecendo a equipe ainda de operadores, estamos falando do nosso querido Júnior, aí faz toda a história, eles trabalham de transmissão para ver em tempo real e ao vivo. Vamos trabalhar juntos. Definitivamente para o tão esperado podcast ao vivo do nosso programa Hora News. E segue no Instagram, @AnálioJúniorTV. Alô, meu amigo Janilson. Olha, nosso podcast já está aqui ele. Está toda a nossa equipe, nosso diretor Del. Del, cumprimentar você, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Enfim, toda a equipe aqui empenhada, você está vendo aqui o nosso retorno. Está aqui o nosso querido jornalista, nosso amigo José Linhares. Olha o tamanho do nosso querido jornalista. Rapaz, você em casa, se quiser tirar uma foto para virar um meme, fique à vontade. Nosso momento de descontração. José, primeiramente, José Linhares, pela sua presença aqui nos nossos estúdios da Maranhão News, que é a Record News TV do nosso estado. Deixa eu me aproximar aqui, ainda bem que botaram no banco maior um pouco, né? Linhares, primeiramente, boa tarde, é um prazer receber você. Antes de mais nada, agradecer ao convite, né, dizer que eu me sinto muito lisonjeado em estar aqui, te parabenizar pela nova empreitada, te desejo muita sorte, sucesso, mas é que eu acredito que tu não vai precisar muito, porque já é uma pessoa que já tem know-how, já sabe do que está fazendo muito bem, já conta com a confiança da casa e o resultado desse é esperado, que é sucesso. Então pode contar comigo aí para essa ou outras oportunidades que aparecerem. Fique à vontade, José Linhares. Então vamos direto ao assunto, Assembleia Legislativa. Foi dado o início dos trabalhos e já começou com um quiprocó entre o governo e a oposição em relação a uma sessão extraordinária. O PSB teve uma reviravolta. Os deputados continuam no PSB, que foram citados? Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro a gente tem que contextualizar a história toda. O PSB foi, durante muito tempo, pelo menos nos últimos 3 anos e meio, o maior partido do Estado, com a maior bancada de deputados, com senadores eleitos, no caso a Ana Paula Lobato e o ex-ministro Flávio Dino, que abdicou do cargo, e assim que ela assumiu, ela foi para o PSB. E toda essa estrutura partidária foi criada nas eleições de 2022 e foi comandada pelo ex-governador, pelo atual governador, né, Carlos Brandão. Ocorre que, nos últimos tempos, um grupo do PSB, de revoltosos, né, conseguiu dar um golpe lá em Brasília e acabou assumindo o partido. Um partido que só é do tamanho que é no Maranhão por conta da ação do atual governador Carlos Brandão. Se o PSB é esse monstro todo que a gente vê de grandeza, é por conta da ação do Carlos Brandão e por conta da presidente da Assembleia, Iracema Vale. Ocorreu um racha dentro do grupo. De um lado ficou o Carlos Brandão com a Iracema e outros deputados. Do outro ficaram Otelino Neto, Carlos Lula, Rodrigo Lara, que assumiram o comando do poder, assumiram o comando do partido. E com esse comando do partido, para tentar tumultuar o governo, para tentar fazer oposição na Assembleia, eles expulsaram 70% da bancada quase. Meu Deus. De canetada, chegaram e expulsaram. Só alguns acabassem sendo isso. E a rapaziada que gosta muito de é uma rapaziada que gosta muito de falar de moralidade política. É uma rapaziada que sempre que qualquer
ocasião se apresenta para que eles apontem erros de seus adversários, eles estão sempre apontando. Adoram falar de oligarquia, adoram falar de fascismo para lá, fascismo para cá. Só que a pergunta que fica é, como alguém que expulsa 70% de uma bancada que foi colocada lá pelo voto, que foi colocada pelo voto popular, pode falar em democracia, pode falar em ordenamento político? Então, só que eles esperavam que essa manobra que eles iriam fazer ia ficar impune. Só que não, os deputados entraram na justiça e conseguiram, por via judicial, reverter a decisão da expulsão. E agora que a maior parte da bancada é do mesmo grupo e é de oposição à oposição ao governo, o que acontece é que eles entraram em parafuso. Ontem mesmo na Câmara. Entraram em parafuso. O Rodrigo Lago chegou, inclusive, a sugerir, e aqui eu quero que fique bem claro o que eu estou dizendo, a sugerir que a presidente Iracema Vale não cumprisse uma decisão judicial. Ele é advogado. Ele quer ser o presidente da Assembleia porque ele estava querendo coordenar ela lá na hora, no momento que... Então, duvidando até da idoneidade da presidente, que chegou até a retrucar sobre isso. O que aconteceu basicamente é o seguinte, fizeram uma manobra, levaram um contra-ataque inesperado e entraram em desespero. Meu Deus. Agora, o telespectador agora, ele pode se perguntar o seguinte, mas Linhares, não seria justo a presidência do partido expulsar os deputados? Não, não é justo. Por que não é justo? Porque todo partido, ele só consegue tempo de televisão, fundo partidário, todas essas situações graças aos votos daqueles que lá são eleitos. Então todo político que ele integra um partido numa eleição majoritária, ele de certa forma dá a contribuição dele para que esse partido tenha tempo de televisão, para que ele tenha estrutura, para que ele possa caminhar com as próprias pernas, por assim dizer. Participe de grandes comissões e tenha relevância política lá em Brasília. Então, o partido, ele não pode ter o direito de simplesmente chegar, depois de se utilizar dos votos desses deputados, chegar e expulsá-los. E é uma relação de reciprocidade política. Hoje em dia, não sei se os telespectadores sabem, se um deputado abandona um partido, ele perde o mandato. Entendi. O partido, ele pode requisitar o mandato via judicial. Então, por que serve para o partido? Porque quando o partido se sente abandonado pelo parlamentar, ele tem esse direito jurídico de requisitar o mandato? E por que esse partido se sente no direito de expulsar sem nenhum tipo de justificativa plausível, não um, mas 7, 8 deputados? Então, o que aconteceu foi isso. Tentaram um golpe, tentaram apear o maior partido do Estado, né, por via de uma decisão completamente fascista, que o que não é democrático é fascismo, o que é tomado via de regra por dentro do espaço em que ocupam 10, 15, 20, 30, você tem um espaço em que ocupam 10, 20, 30 pessoas. A partir do momento que se arroga uma decisão que vai determinar o futuro de todos esses sem ouvi-los e indo a contraponto da posição deles, o que está acontecendo é um fascismo, é uma ditadura. Mas ainda bem que foi uma situação que, pelo menos aparentemente, temporariamente, foi corrigida pela justiça. A gente pode observar aqui a nossa equipe sempre empenhada, mandar um abraço mais uma vez ao nosso diretor Del, da Quadro Filmes, nosso querido amigo Leandro e também o nosso querido Daniel, nosso cinegrafista. Parabéns pelo trabalho aí, rapaziada. O negócio tá bonito. Tem a tela cheia também aqui pra mim, a gente ver como é que tá. Estamos aqui em experimento, eles estão organizando ali. Olha só, eu tenho acompanhado seu trabalho no seu Instagram, que é @JoséLinharesJúnior, né? Isso. E você publicou o seguinte: cofres travados, votação do orçamento 2026 segue incerta, agora saindo da Assembleia, indo para a Câmara Municipal, incerta na Câmara Municipal de São Luís. Como é que tá esse imbróglio também lá? O que acontece é o seguinte: o prefeito diz uma coisa, os vereadores outra, tem vitimismo de qual parte ou não? Não tem um fato. O fato é que verdadeiramente a Câmara, ela é hostil ao prefeito. A Câmara é hostil ao prefeito. Isso não se pode negar. Agora, a grande questão, a grande pergunta que se faz nesse assunto não é constatar o óbvio. Há essa hostilidade. Se ainda não foi votado o orçamento e está prejudicando a prefeitura, tem que se saber por quê. Na questão da falta das emendas? Então ela é... Toma lá da cá? É porque os nossos vereadores, eles não são conhecidos muito pela inteligência.
interessante é o que o eleitor ali. Por que há essa hostilidade? Porque o Eduardo Braide colocou na cabeça dele que ele tem que fazer política sozinho. O Eduardo Braide, ele não se vê como um prefeito de São Luís. Ele se vê como uma espécie de czar, ele se vê como uma espécie de rei, ele se vê como uma espécie de mega influência da cidade. Quer ele queira, quer não, quer o José Linhares Júnior ache os vereadores incompetentes ou não, a lógica que eu acabei de falar para os deputados também servem para eles. Foram pessoas que foram colocadas no legislativo municipal pelo voto popular, pelo sufrágio popular. Eu, como jornalista, posso criticar. Eu não tenho obrigação de ter relação com nenhum desses vereadores. O Braide, como prefeito de São Luís, ele tem obrigação de manter uma boa relação com a Câmara. Só que o que foi que ele fez nos últimos 6 anos? Ele desprezou o poder legislativo municipal e, inclusive, se hoje ela está na mão do Paulo Vitor e corre o risco de cair na mão do Beto Castro, muito possivelmente um dos vereadores mais desqualificados da história dessa cidade, é por culpa também do prefeito Eduardo Braide, que abandonou. Já que o prefeito Eduardo Braide foi tão bom para indicar o Douglas, para indicar o Dr. Joel, para fazer campanha para essas pessoas, por que ele não pôde fazer política para que esse grupo de vereadores tivesse alguma força dentro da Câmara? Porque se os aliados de Braide hoje não apitam em nada na Câmara de vereadores, é porque o Braide desprezou a questão da Câmara. Da mesma forma que está desprezando a questão do transporte público e como vem desprezando vários e vários outros setores da administração pública municipal. Eu estou vendo, se for da sua permissão, numa próxima oportunidade, gostaria de lhe convidar para a gente fazer um pouquinho mais cedo esse momento do podcast, que eu já estou sentindo o clima da emoção, da polêmica que vai ser esse podcast. E já que você falou da questão do transporte público, foi uma outra situação que você publicou em seu Instagram, @JoséLinharesJúnior, só agora um pouquinho mais breve que a gente já está para encerrar o programa. Conflito aberto. Nova audiência sobre a greve de ônibus ocorreu nessa terça-feira, né? Quer dizer, não tem ainda uma solução? Não tem solução. Aqui se deve tudo isso, todo ano a mesma novela. Não tem solução porque o prefeito nunca se empenhou em buscar uma solução. Quando o Braide, poucos anos após o Braide assumir a prefeitura de São Luís, a Câmara de São Luís, olha só, a Câmara que hoje é hostil a ele, no começo do primeiro mandato dele, deu um cheque em branco para ele poder fazer o que ele quisesse em relação ao sistema. Foi feita uma CPI, nessa CPMI ficou, CPMI é quando é mista, essa daí é única da Assembleia, da Câmara. Ficou constatado que as empresas não estavam cumprindo o acordo, a licitação. Ficaram constatadas diversas irregularidades e eles pegaram esse documento e deram na mão do prefeito. Se não me falha a memória, foi em 2022, 2023 que foi feita essa CPMI. Ou seja, de lá para cá, o Eduardo Braide tem em mãos um documento em que ele poderia, na linguagem do pessoal que joga game, reiniciar o sistema. Meu Deus. Ele tinha esse documento em mãos, ele tem esse documento em mãos há anos. E o que foi que ele fez? Ele foi empurrando com a barriga. Por quê? Se o Braide tivesse uma preocupação para o sistema, com o sistema de transporte público, a mesma que ele tem de trazer Joelma para Beira-Mar, Xande Avião, Manu Batidão, Pablo Vittar, se ele tivesse essa mesma preocupação com o sistema de transporte, ele, de posse desse documento, ele já teria chamado uma nova licitação, já teríamos novas empresas funcionando dentro de um contrato saudável e não esse contrato absurdo e abusivo que foi celebrado pelo ex-prefeito. E aí aqui também o Eduardo Braide é responsável pela situação não estar sendo consertada, mas o responsável pela situação ter sido criada. Mas isso não tira a responsabilidade do Braide. Então, já citou a questão da Assembleia Legislativa, o prefeito. Para concluir, o governador Carlos Brandão, em seu pronunciamento no início dos trabalhos da Assembleia Legislativa, foi questionado pela equipe do perguntando para ele se ele realmente iria se afastar do governo para se lançar ao Senado ou se ele ia ficar até o final, e ele respondeu que final. Opinião já ficará até, porque ele disse que poderá ainda, então ele deixou uma deixa, né? Eu acho que o governador Carlos Brandão não existe mais, não tem mais isso. Confiança no vice-governador Felipe Camarão? Eu acho não.
últimos... O 7 anos de Flávio Dino, com mais 4, dá 12 anos. Foi maltratado nos últimos 12 anos. O fato é que o Carlos Brandão, entre 2015 e 2022, que foi o período do governo do Flávio Dino, ele não tinha absolutamente nenhum protagonismo no governo. Ele não tinha absolutamente... Você olha para ver grandes figuras de vices hoje. Vamos pegar o governo federal. Nem aparecia, né? Você vê o governo federal. O Geraldo Alckmin, apesar de ser vice do presidente Lula, ele tem um protagonismo. Um protagonismo do qual o Carlos Brandão nunca teve. E depois que o Flávio saiu do poder e o Brandão virou governador, e o que se observou foi uma continuidade de tratamento. O Carlos Brandão saiu do posto de vice-governador para governador do estado, para mandatário máximo da política no estado. Ele continuou sendo tratado pelo pessoal do Felipe Camarão, pelo Carlos Lula, pelo Márcio Gerri, como se ele fosse um vassalo. Meu Deus. E aí, meu amigo, eu acredito que o que está acontecendo com o Carlos Brandão é aquela coisa, paciência tem limite. Acho que ele, durante todo esse tempo, ele tentou compor, ele foi tentando compor. Tentou até reconciliar, né? A pedido do presidente nacional do partido, do PT? Tentou reconciliar várias vezes. Só que com eles é o seguinte, o nosso acordo é o seguinte, faz o que a gente manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Faz o que a gente manda. É impossível você chegar para um governador do estado que está com a máquina na mão, que está com a caneta na mão, que tem a lealdade da maioria do grupo e dizer o seguinte, o nosso acordo é o seguinte, faça o que eu estou te mandando. Quem conhece o Carlos Brandão minimamente, sabe que ele não vai aceitar isso. E quem conhece o político para aceitar esses termos, ele tem que ser muito frouxo. Ele tem que ser muito sangue de barata. Entendeu? E o que o grupo do vice-governador Felipe Camarão exige é isso, é submissão completa. E eu acredito o seguinte, não é que o Carlos Brandão pode mudar de ideia. Eu acho que absolutamente nenhum político no lugar do Carlos Brandão iria aceitar esses termos. E eu vou fazer uma provocação para ti agora. Tu acha que o Flávio Dino, se estivesse no lugar do Carlos Brandão, e chegasse o Carlos Brandão lá em 2020 e pouco para o Flávio Dino e fizesse essa proposta, o nosso acordo é tu fazer o que eu te mando, tu acha que o Flávio Dino ia aceitar? Nunca. Então, Por que o Brandão tem que aceitar? Então, José Linhares, obrigado pela sua participação aqui na nossa estreia do nosso podcast, da nossa querida equipe Quadros Filmes. E para finalizar, com as suas considerações finais, a galera tá com saudade de você na televisão. Há perspectiva de alguma emissora ou está nos bastidores? Acabei, inclusive, de receber um convite. Mas eu estou de umas negociações aí, eu acho que depois do carnaval, porque eu estava no Grupo Mirante, eu dei uma saída lá, pedi pra... A gente chegou com um acordo lá pra eu sair. Eu decidi tirar aí 6 meses aí de... Não é de férias do trabalho, que eu continuo no blog, continuo fazendo os vídeos. Você não para. E tô analisando umas propostas aí, quem sabe. Deixa em off. A todos uma ótima tarde, e a gente finaliza mais um programa Hora News. Agradecer mais uma vez a presença do nosso querido jornalista renomado José Linhares Júnior. A gente se encontra amanhã no mesmo horário, 1 da tarde. Tchau, tchau, gente. Uma ótima tarde a todos. Até logo.